Hoje nós temos mais alguns testemunhos que alguns irmãos quiseram render o resultado, né, amado? Eu ter falado aqui da questão do testemunho, porque a gente quase não ouve mais testemunho, parece que Deus não está fazendo mais nada. Deus deve ter tirado férias, deve estar lá em Santos, lá na Praia Grande, né, tirando no Anais lá e tal, e a gente não ouve mais falar nada, né? Ninguém tem mais nada para contar, está todo mundo vivendo, caminhando, a Deus dará, não tem nenhum milagre, mas em nome de Jesus, desde a semana passada estamos aí ouvindo os testemunhos, e hoje nós vamos ouvir 2 testemunhos, o primeiro com a Janaína. Vem, como é que nós vamos receber a Janaína? Irmãos, ela trouxe a Bíblia, e olha a largura da Bíblia dela. Vai ler um versículo só, né? Boa noite, a paz do Senhor. Eu quero dar um testemunho bem breve, que eu vou dar aulinha. Eu recebi uma bênção esses dias. Eu quero dar um testemunho sobre a minha vida financeira. Foi muito forte, assim, o que aconteceu comigo nas minhas finanças. Há uns meses atrás, há um mês atrás, eu fiz um propósito com o Senhor nas minhas finanças. E aí eu falei para o Senhor, eu fiz uma oração no dia 31 aqui. Eu falei: Senhor, esse ano de 2025, eu quero viver coisas que eu nunca vivi. Eu quero ouvir coisas que eu nunca ouvi. Eu quero fazer coisas que eu nunca fiz. Eu quero viver aquilo que eu nunca vivi no Senhor. E eu falei que eu ia mergulhar mais fundo esse ano. E aí eu estava em casa, no ordinário do dia. E eu sentei para ter um tempo com o Senhor. Eu falei: Senhor, eu não quero esperar para ter uma campanha. Eu não quero esperar alguém mandar eu fazer. O Senhor não está me pedindo nada, mas eu quero te entregar o meu tudo. Eu quero fazer, Senhor, eu quero te honrar com as minhas ofertas, do jeito que eu tenho sido abençoada, como a minha casa tem sido abençoada. O meu marido próspero me alcança, então que ele seja muito próspero. E eu estava ali falando com o Senhor sobre as minhas finanças, e eu fiz um propósito. Eu peguei 3 envelopes, e toda vez que eu vou fazer um propósito, eu peço para o pastor Sandro orar pelos meus envelopes. E eu falei: pastor, eu vou fazer algo que eu nunca fiz. E ele orou para aqueles envelopes. Eu preenchi eles em casa pela fé. Conversei com meu marido. E ali eu falei: olha, eu vou fazer isso, isso, isso. Ele: não, tudo bem. E ali eu fiz. E toda vez que eu vim aqui para adorar o Senhor, eu pegava um desses envelopes. E eu celebrava. Tinha dias que eu dançava com ele no altar. Porque o Senhor foi ministrando ao meu coração. Ele foi ministrando Gênesis 26, que fala de Isaac. E ali eu me vi como se eu estivesse arando a terra. E arando a terra não é fácil arar, dói, cansa, mas é necessário. E ali eu fui arando a terra durante um mês com aquele envelope. E passando o tempo de entregar a oferta, o meu coração foi se enchendo de alegria. E ali o Senhor falou ao meu coração, uma semana antes de eu entregar o envelope. Ele falou: a semente, ela vai cair na terra, e ela vai germinar, e ela vai florescer. E eu falei: Senhor, pela fé eu creio. Mas no meu envelope, eu não escrevi ouro, nem prata, nem que eu precisava comprar nada. Eu só falei para ele: deixa eu viver coisas que eu nunca vivi. E eu coloquei Abacuque 3:2. Ouvi sobre as suas maravilhas, temi diante dos teus atos, faz de novo como nos tempos passados. Homens na Bíblia, homens que deram seus dízimos de tudo, e não precisou ser convencido. E hoje eu estava no meu ordinário, lavando uma louça, e o Senhor me lembrou. Eu tenho 45 anos hoje, eu nasci nessa casa, e eu aprendi a dizimar nessa casa. E o Senhor me lembrou hoje. Eu não conhecia Jesus direito. E quando foi falado do dízimo, da oferta, eu arrumei um serviço na época. E eu ia me casar.
E o Senhor, eu vi uma pessoa dando testemunho que ela tinha dado tudo. Eu falei, nossa, mas dá tudo, mas tudo assim, tudo? E eu pagava uma conta na minha casa de luz na época, lá, quando eu morava com a minha mãe. E eu conversei, e minha mãe não entendia nada também, nem meu pai. Só que eu falei para meu pai, esse mês eu não posso pagar. E o Senhor me lembrou, Ele trouxe a memória, porque nossas ofertas e o nosso dízimo tem um memorial diante do Senhor. E ali o Senhor me lembrou que na minha conversão de nova, eu entreguei todo o meu salário. Mesmo sem entender. Às vezes a gente quer ser convencido. Nós temos que ser resolvidos, irmãos. Se o Senhor mudou a nossa história, as nossas finanças pertencem a Ele. E eu entendi. E eu nunca deixei. Eu já passei situações dificílimas. O pastor sabe disso, ele acompanhou. Só que nós nunca deixamos de dar o nosso dízimo nem as nossas ofertas. E não faltou coisa grande nem pequena. E aí eu dei essa oferta, eu escrevi isso. E eu não pedi dinheiro, eu pedi outras coisas espirituais. Mas o Senhor é misericordioso e bondoso. E ali, arando a terra, o Senhor falou e me lembrou de Isaac, que ele plantou e ele colheu no mesmo ano que ele plantou. E ali eu entreguei, antes de entregar a minha oferta, eu recebi uma ligação de uma pessoa, uma semana antes. E aí, essa pessoa, ela falou, olha a sua conta. Eu falei, depois eu olho. Quando eu olhei, eu não acreditei o valor. Aí naquela oferta, o Senhor me pediu algo. E eu entreguei o meu tudo a Ele. Porque eu não esperava por aquele valor. E o Senhor falou, já estou semeando, já estou plantando antes mesmo de eu dar. Só dele ver o meu coração. E aí eu fiz um propósito que eu nunca fiz. Eu fui além dos 10%. Eu dei 6 vezes mais do meu dízimo. Se eu quero viver o profundo, eu tenho que mergulhar mais fundo também. E nós tivemos uma reunião de obreiros. E ali o Senhor testificou a minha oferta. Nossa, eu fui para casa muito feliz. E uma frase que o pastor Miguel falou, e eu tomei para a minha vida. Ele falou assim, você quer viver coisas mais fundas? Então dê também mais profundo. E eu falei, meu Deus, o Senhor está testificando a minha oferta, meu dízimo. E ali eu tive a certeza, assim, que eu ia dar o meu melhor. E aí eu dei no dia da Santa Ceia, o meu dízimo e minha oferta. E ali eu entreguei com todo o meu coração. E fui para casa. Quando foi na sexta-feira, eu tinha que vir para um curso aqui. E eu recebi outro telefonema. E a pessoa falou assim para mim, olha a sua conta. Como eu estava dando janta para as meninas, fazendo as coisas, eu falei, depois eu olho. Quando eu sentei para jantar, eu abri a minha conta. Tinha 3 vezes mais do que eu tinha entregado. Então eu plantei e colhi no mesmo ano. Quando eu olhei, eu sentei. Eu falei, Alexandre, olha isso aqui para mim. Ele falou, você ganhou 3 vezes mais do que você deu. E ali eu fiquei tão feliz que no mesmo dia eu peguei o pastor Miguel ali na oração. Falei, pastor, eu não pedi ouro nem prata, eu não pedi nada de dinheiro para o Senhor. Eu só pedi algo espiritual, que eu queria viver Abacuque 3:2. E ali o Senhor me abençoou. E eu creio que meu propósito ainda não terminou. Então, não espere algo acontecer, não espere um propósito, algo da igreja. Faça, entregue. Não espere ser convencido. Se o Espírito Santo não te convencer, não é homem que te convence. É o Espírito Santo. E quando eu entendi com aqueles homens que sobem aqui, as mulheres que sobem aqui, para falar sobre dízimo e oferta, como eu sou tocada, como eu sou cheia da presença, porque eu entendi que nada é meu, igual o Wilton falou. Eu cheguei aqui sem nada. E o Senhor tem me prosperado na caminhada. Ainda tenho coisas para viver no Senhor nas finanças. Mas o Senhor tem feito aos poucos. E eu tenho glorificado o nome do Senhor. E o que eu tenho vivido também esse ano, desde o ano passado, que as minhas ofertas, ela tem alcançado outras pessoas. Eu tenho abençoado outras pessoas. E isso tem me alegrado tanto. Eu não reti. Porque o que sobrou foi os 10% que eu daria de dízimo. E aquilo ali foi muito profético para mim. E o Senhor, você vai viver com isso. E eu falei, então prospera, como o Senhor prosperou Jabes, um homem que tinha nome de dores. E o Senhor fez a terra dele prosperar. Eu falei, então prospera nesse valor. E o Senhor me deu 3 vezes mais. Amém?
Que seja glorificado o nome do Senhor, amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Temos mais um testemunho, William. Cadê o William? Como é que nós vamos receber o William? Tá forte, hein, senhores? Parece que você passou numa briga antes. Aí, meus irmãos, pedi para o pastor, porque Deus veio me incomodando para dar um pouco do testemunho da minha vida, né? Na área financeira também. Há 19 anos para 20 anos atrás, eu entrei nessa igreja. E eu morava de favor na casa do meu irmão, em 2 cômodos, e dormia no chão. Com a minha filhinha pequenininha, a Emily. E eu não tinha nada, irmãos. Cheguei nessa igreja aqui totalmente sem nada, sem estudo, totalmente perdido na vida. E eu lembro que eu peguei uma lotação, e dentro da lotação estava escrito assim, uma frase que tocou minha vida e marcou. Ela falava assim: te levantarei do pó e te assentarei junto à mesa com os príncipes. E aquela frase, irmãos, que eu vi naquela lotação, foi o último dia que eu tinha ido para aquela empresa receber meu último salário, que era R$400. E eu não tinha condições de manter a minha casa, a minha família. Mas quando eu comecei a caminhada nessa igreja, larguei tudo, todos os vícios, né? O vício na cocaína, o vício da prostituição, tudo, irmãos. Larguei tudo. E falei assim, vou mergulhar. E eu fiz a escola de líderes nessa igreja. Para mim, irmãos, eu acho que foi o maior aprendizado que eu tive, porque ali eu reconheci o meu valor de ser um líder verdadeiro. E ali eu entendi que na minha vida financeira eu poderia mais, eu poderia conquistar alguma coisa grande. E dentro dessa igreja eu carregava meu irmão de ônibus, o meu irmão que faleceu há pouco tempo, o Potão, né? Ele era cadeirante, quem não conheceu ele. E eu carregava ele de ônibus lá do Jardim Iguatemi para cá. E um dia, no apelo nessa igreja, eu falei para Deus, Deus, tá tão maravilhoso tudo isso que eu estou vivendo, mas eu vou chegar em casa e minha família vai estar lá, eu não vou ter condições nenhuma para sustentar a minha casa. Senhor, me ajuda. Irmãos, eu falo assim que a importância de um culto é muito poderoso, porque foi num domingo à noite, num apelo, Deus transformou a minha vida financeira. E nesse domingo à noite, irmãos, Deus falou comigo, carregando meu irmão na porta dessa igreja. Deus falou assim, volta e fala com o Everton. O Everton era um rapaz que frequentava aqui a igreja. E eu peguei e fiquei, falei assim, será que eu estou ouvindo vozes? O que está acontecendo comigo? E eu falei assim, não, ele está, né, sendo exclusivo ali na conversa, não vou falar com ele não. E fui, irmãos, quando eu estava no meio da rua, Deus falou, volta e fala com o Everton. E eu peguei e falei assim, vou ser obediente a essa voz. E voltei, chamei ele, ele falou, Everton, eu gosto de trabalhar com vendas, né? Você também trabalha, né? Se você souber de alguém. Ele falou, estou precisando sim, tem um colega meu que está precisando de vendedor, né? Você não quer essa oportunidade? Eu falei assim, quero. Irmãos, eu não sabia, mas era numa empresa muito boa, na Serasa Experian, né? Onde eu comecei, eu não tinha estudo, irmãos. E quando eu comecei nessa empresa, as pessoas olhavam para mim assim, né? E chegou um rapaz que foi Deus que colocou ele na minha vida. Esse rapaz, ele olhava assim para mim, fica quietinho, não fala para ninguém que você não tem estudo. Aprende aí. Irmãos, o primeiro ano foi um ano de aprendizado, o segundo ano, né, Deus me prosperou muito, assim, as coisas aconteceram. E ali, infelizmente, irmãos, as coisas, quando você não tem nada, começa a prosperar, entra às vezes no seu coração, né? E eu deixei as coisas entrarem no meu coração, hoje eu entendo, e Deus começou a tirar tudo de novo. E eu cheguei a nada, irmãos, assim, né? Até os sonhos meus também tinham acabado. E eu cheguei na casa do pastor Miguel um dia, falei, pastor, desisti, eu vou trabalhar de empregado mesmo, porque pelo menos eu pago uma água, uma luz lá em casa. E o pastor falou assim, você não vai desistir do seu sonho. Eu falei assim, não, eu vou desistir. Ele falou assim, não, quanto tempo você precisa, William? Eu falei assim, de 3 meses. Eu vou falar isso, ele pediu para mim não falar nunca isso para ninguém, mas dá honra a quem merece honra. E esse pastor, ele me honrou, né, durante 3 meses.
E ali, graças a Deus, né, as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a andar de novo na minha vida. E Deus começou a me prosperar novamente, irmãos. E fazendo a escola, né, de obreiros aqui, eu aprendi algo muito poderoso, que transformou realmente a minha vida, né? Que eu aprendi que a intimidade com Deus, ela te traz, irmãos, coisas grandes, né? A intimidade com Deus, irmãos, ela te traz a fidelidade. E a fidelidade, irmãos, com Deus, ela te traz confiança com Deus. E eu perguntava para Deus, Deus, mas por que eu tenho que... Como que eu vou ser uma pessoa próspera, né, para abençoar outros irmãos? Como que vai acontecer? E Deus, Ele me mostrou, falou, William, eu sou pai. O pai, ele não vai dar algo para um filho se ele não confia no filho. O pai, ele não vai dar um carro na mão de uma criança de 15 anos, de 16 anos, não. O pai, ele só vai dar algo quando ele confia, sabe que o filho não vai sair, o filho, ele vai permanecer. Então, irmãos, eu entendi sobre a fidelidade. E eu continuei caminhando com Deus para a honra e glória do Senhor, irmãos. Deus, Ele me deu algo muito poderoso, né? Eu comecei a trabalhar, não tenho vergonha de falar, trabalhar como camelô, irmãos. Ali no Beco do Batman, né, na Vila Madalena. E Deus começou a me prosperar muito naquele lugar, vendendo, né, roupas no meio da rua. E as coisas foram fluindo, e eu não tinha vergonha, vendia, Deus prosperando. E eu falei assim, Deus, eu quero mais. E um dia à tarde, irmãos, dentro de casa, eu orando a Deus, falei assim, Deus, me dá uma estratégia. E Deus me lembrou que eu trabalhava com informação comercial do Serasa Experian, né, sobre análise de crédito. E eu comecei a fazer financiamentos de carro. E comecei a fazer o financiamento, deu certo um, fui lá, deu certo outro. E para a honra e glória do Senhor, irmãos, aqui na Avenida Sapopemba, Deus me deu uma loja de carro, né? Uma loja que é um projeto novo, né? Tá tudo se iniciando, uma loja maravilhosa, uma loja que cabe bastante veículos, com escritório, cozinha, tudo para atender os clientes com o bom e do melhor. Né? Eu, irmãos, igual a Janaína falou, eu não pedi nada para Deus assim. E Deus, Ele me honrou com o melhor. Quando eu entendi, irmãos, que a fidelidade, irmãos, com Deus é tudo. Quando Deus, Ele confia em dar algo para você, irmãos, pode ter certeza que Ele vai te dar com o maior prazer. Deus, Ele sonha em nos abençoar. Deus, Ele sonha em nos dar. Certo? Eu não sou perfeito em todas as áreas, tenho muitos defeitos. Mas eu escolhi honrar a Deus, eu escolhi amar Ele acima de tudo. Né? E para a honra e glória do Senhor, esse é meu testemunho, irmãos. Né? Hoje, para a honra e glória, um rapaz que também está junto com a gente, ali andando junto com a gente, está aqui na igreja. Essa é a maior satisfação, né? De ver as pessoas sendo transformadas também pelo nosso testemunho. Igual eu falo, não é o que a gente fala, né? Que a gente vai falar para os outros, isso e aquilo, não. A nossa vida tem que ser um testemunho. A gente tem que andar sendo um testemunho, né? E esse rapaz mesmo que está aqui, né, ele mesmo falou assim, onde que é a sua igreja? Que eu vou lá ver a sua igreja, porque ele viu a fidelidade, porque eu não procuro enganar cliente, eu procuro realizar sonhos, né? Eu procuro entregar o melhor para os clientes. Tá bom, irmãos? Esse é meu testemunho para honrar o nome de Jesus, não para o William não tem nada, aquela loja de Jesus Cristo, tá? Aquela loja, se você buscar um carro um dia, vai lá, que é a loja de Jesus Cristo. Tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus. A loja é de Jesus, mas compra comigo, tá? Jesus não pede comissão, né? Cadê a Evelyn? E aí? Então venha. Vem com... Veio com o guarda-costa, irmão. Oi, gente. Que nervoso. Bom, estava fugindo deste momento aqui, mas Deus tem insistido no meu coração e
E eu pude compartilhar um pouco disso na célula. E eu ia compartilhar na rede de mulheres também, mas aí acabou que ficou para o culto. E nada mais é sobre processos de deserto, né? Para quem não sabe, a gente está morando na casa da minha avó, né? Que mora com Deus agora. E a gente tem compartilhado um quintal. E tem 6 meses que a gente está morando lá. Então, a gente saiu do aluguel e, na nossa cabeça, tudo ia melhorar. Ia sobrar bastante dinheiro, né? Mas, muito pelo contrário, as coisas apertou assim de uma forma muito surreal, assim, que não dava para acreditar. E aí começou a acontecer várias coisas assim dentro de casa, de Deus provando mesmo o nosso coração. E tinha dia que eu olhava assim e falava: meu Deus, está acabando o arroz. E agora? Não tem dinheiro na conta para comprar. Só que em todo momento, quando eu buscava a Deus, referente a isso, Ele me pedia para ficar em casa, para cuidar do meu lar. Então, de cara assim, com um pouco de insistência, eu entendi que Deus estava tratando primeiro comigo, né? Porque eu trabalho fora, né? Eu trabalho com as maquiagens e tudo, então o Daniel, ele deixa o meu dinheiro livre para fazer as coisas com as crianças, para uma necessidade extra. Então, assim, eu estou sempre ali, tendo um guardadinho ali nos bastidores, para poder gastar e fazer as coisas, né? E aí, até isso estava faltando. Não estava entrando no trabalho, e aí eu comecei a ficar desesperada, porque eu até cheguei a trabalhar em outro lugar, fazer um teste e tudo, que fora da minha área na maquiagem. E o tempo inteiro Deus falando que era para eu obedecer e que Ele me queria em casa. Só que, assim, ficar em casa é muito difícil quando você é acostumado a ter uma independência. E ter que se submeter também é difícil. E era justamente nisso que Deus queria me tratar. E aí começou a acontecer também várias outras coisas com a gente lá em casa, referente ao meio lá da família, ao quintal compartilhado e tudo. E aí eu escolhi passar por esse processo, por esse deserto, sozinha. Eu não me abri com nenhuma das minhas amigas, não pedi oração. Eu falei: Deus, se você quer me tratar, que eu entenda o que o Senhor quer e que eu consiga passar por este processo contigo, né? Eu não quero ter que ficar me apoiando em outra pessoa, que o Senhor possa me moldar. E aí, buscando algumas palavras, o Senhor falou comigo sobre o deserto. E em todo o tempo Ele me perguntava: quem é você no deserto? Quem é você durante o processo do seu deserto? E aí eu fui buscar o significado do deserto na Bíblia. E ele diz, significa escassez, dificuldade, mas também provisão. O símbolo do deserto na Bíblia significa a dependência de Deus e o encontro com o nosso interior. Função do deserto: aperfeiçoar o povo de Deus, preparar para o que está por vir, e autoconhecimento e amadurecimento. E quando eu li isso, fez muito sentido para mim, porque eu estava passando por um processo de muita guerra na mente. E eu quieta, sozinha, a Catherine até brigou comigo, ela falou: eu estou quase colocando cartaz de procura a Evelyn, porque você é muito ativa na célula, ajuda, está do meu lado, e aí, do nada, você se isola. Eu falei: não é do nada. Estou bem. E ela preocupada, eu falei: calma que vai passar, calma. Só vai orando de longe, depois eu conto o que está acontecendo. Porque, assim, eram muitas coisinhas.
muitas situações dentro de casa. O Daniel trabalhando com Uber e saía para trabalhar e voltava e não conseguia fazer um dinheiro bom. E aí eu, naquela agonia, sem as maquiagens. E aí não divulgava também para ter cliente. Mas, assim, fora os acontecimentos do quintal, né, com os familiares, que era o que mais estava me preocupando ali, vamos dizer assim. Por quê? A gente compartilha da mesma fé e a gente estava em guerra. Aí eu falei, meu Deus, eles estão me tratando como se eu fosse inimigos deles. Eu não estou aqui para ser inimigo deles, eu estou aqui para, somar com eles. Porque lá é 2 casas embaixo e uma tia em cima. E a família de cima, ninguém é convertido. Eu falei, tá tudo errado, cara. Era para a gente estar, né, como ele até diz, na comunhão e caminhando junto. E aí aconteceu uma briga lá no quintal, bem feia, bem séria. 2 dias depois do meu aniversário. Aí minha prima meio que foi para cima da minha irmã, e aí foi um bololô muito feio. E aí os vizinhos na rua e tudo, e aquilo me incomodando. Falei, meu Deus do céu, eu vou ter que levantar um clamor, vou ter que brigar, que lutar, né, contra esse inimigo que tem se levantado e colocado uma divisão no nosso meio. Porque eu me senti envergonhada quando isso aconteceu, porque a minha irmã gritava assim, crente hipócrita, crente hipócrita. E eu atrás, assim, os vizinhos tudo olhando, eu falei, meu Deus, será que o povo acha que eu estou... Aí, irmãos, eu comecei a orar no meu particular, para Deus quebrar toda a divisão daquele quintal e me dar uma estratégia para resolver. Porque era muita picuinha, muito disse-me-disse, e tudo o que eles faziam parecia que era para me afrontar. E aí eu ficava brava e eu ficava assim, eu não posso contar para o Daniel, porque senão ele vai querer ir embora, vai ficar arrependido de ter vindo para cá e não sei o quê. E aí, em muitos momentos, eu não conseguia esconder, e aí ele ficava bravo, eu vou conversar com ele, aquela coisa toda. Aí eu falava, não, calma que... tem que ser com calma, uma hora a gente senta e conversa. Aí, nesse meio tempo, as minhas tias vieram para cá, para o Brasil. Uma mora na África, outra nos Estados Unidos. E aí ficou o time de irmãos, né, filhos da minha avó, completo. E estava todo mundo sabendo do que estava acontecendo. E aí a minha tia dos Estados Unidos, ela ficou até em casa. E aí ela falou assim, não, a gente vai fazer uma reunião, vai colocar ele contra a parede, porque ela não manda aqui, não sei o quê, porque eu sou neta e o meu primo é neto. Então, assim, de voz ativa é nós dois. Aí ela, não, porque nós vamos colocar e isso vai fazer acontecer, vai resolver, porque ninguém manda aqui, que está todo mundo morando na mesma situação. E aí eu comecei a orar referente a isso, né, pedindo para Deus me dar uma direção, porque eu já tinha tido uma conversa com a minha prima 2 vezes e não foi uma conversa muito boa. E aí continuou, não parou. Aí eu falei, eu não quero colocar ele contra a parede, porque parece que eu estou agindo pelas costas dele. Eu não estou fazendo isso, eu não vejo necessidade disso, não vejo necessidade de tratar ele como eles estão me tratando. E aí eu orei um dia e falei, Deus, dá uma direção. E aí minha tia tudo com sangue no olho. E ele mora lá há 5 anos. Então, ele, em certos momentos, ele acha que ele tem mais direito que eu ou manda mais porque ele está mais tempo lá. E aí, para resumir essa parte, as minhas tias foram embora, eu não quis fazer a reunião. Eu falei, não, eles estão bem agora, que está todo mundo aqui, eles se acalmaram, vamos ver até que quando vai durar, e se não durar, eu resolvo aqui. Se necessário, a gente junta os irmãos que moram aqui no Brasil, e se precisar, vocês fazem videochamada. Tá bom. Aí foi embora tudo. A minha tia foi embora da minha casa, 2 dias depois, ela me chamou. Começaram a dar umas indiretas lá para mim, e me chamou. Aí, lavamos a roupa suja lá na hora, lavamos roupa suja e resolvemos essa questão. Então, não precisou colocar ninguém numa situação humilhante.
e a gente conseguiu colocar os pingos nos is. E, para resumir, as mesmas coisas que eu tinha, assim, de motivo de falar, nossa, eles estão me afrontando, está me pirraçando, eles também falaram a mesma coisa. Em questão de compartilhar o varal, não tira a roupa do varal, tá seca, não tira a roupa do varal, tá me pirraçando. Então, tipo, esse tipo de coisa. E tudo que eu questionei, que eu pontuei, eles também pontuaram. Na hora a gente ficou rindo. A gente chegou a rir da situação. A gente falou, como o diabo usa as situações para criar uma divisão, para criar intriga. E a gente, os dois, servos de Deus, e só precisava alguém falar assim, pega ela, para a gente se pegar. E aí, o Daniel pôde conversar com o meu primo também, colocar algumas questões ali na hora. E aí eu falei, a gente tem vivido como se a gente fosse inimigos. E não era, cara, eu estou passando por um aperto aqui dentro de casa e eu fecho a minha porta e me dói demais saber que eu não posso olhar para você e falar, cara, me ajuda nisso, porque a gente compartilha da mesma fé, você poderia estar me ajudando. Teve um dia que a gente ficou sem gás. Eu nem ia falar essa parte porque as pessoas vão brigar comigo. Mas acabou o gás em casa, eu falei, eu não vou pedir para ninguém. Deus quer tratar a gente nisso e a gente vai suportar. E no dia que a gente falou, vou ficar sem gás, ia ter uma festa, eu ia sair, então não me preocupei. Só que no mesmo dia, a minha prima estava na garagem conversando, e assim, eles têm um gás reserva lá na garagem, porque ele tem uma churrasqueira lá, às vezes ele conecta, então já sempre tem um gás reserva. E no mesmo dia que isso aconteceu comigo, ela recebeu uma ligação do irmão dela, perguntando se ela queria outro gás. Então, ela estava com 2 gás abastecidos e eu sem. Eu falei, mano, eu não vou falar porque não está um clima agradável e, tipo, eu não vou expor essa situação. E aí, Deus falando e tudo, e eu falando, Deus, eu não vou me misturar, eu não vou agir pelas minhas forças, porque eu sei que tudo o Senhor tem um propósito aqui. Eu vim aqui, quando eu vim para cá, eu tinha um propósito, eu orei para o Senhor e o Senhor me deu uma direção, e eu não vou embora daqui sem cumprir esse propósito. E aí, na semana também, quando a gente mudou, a Kathleen e o Caio foi lá orar, e a Kathleen me deu uma direção, assim, que ela, na hora, Deus orientou lá, né? Ela teve uma visão e tudo. E eu falei, tá tudo ao contrário. Tipo, Deus falou que ia me usar, que ia me levantar, que eu ia ser exemplo, que eu ia mudar a história desse lar, dessa casa, porque a minha avó e meu avô, eles brigavam muito. Era um lar de brigas. E aí ela falou, Deus me mostra muitos curiosos no seu portão, mas não curiosos de fofoqueiro, curiosos de saber o que tem aí dentro, porque quer também. E aí, quando tudo isso começou a acontecer, eu ficava assim na mente, tipo, Deus, por quê? Deus, por quê? Né? Não é para isso, não é isso que eu aceitei, não é isso que eu vim cumprir. E também isso afetava muito em cima o pessoal que não era convertido. E aí ficava julgando o crente da igreja tal, que aí não sei quem é mais errado que não sei quem, aí toda essa questão. E aí, Deus abençoou nessa semana e apareceu uma cliente, aí eu trabalhei, o Daniel trabalhou, a gente comprou o gás, tudo, e o dinheiro que eu peguei eu pude suprir as necessidades de casa. Mas o princípio deste testemunho foi no dia do meu aniversário, que eu e a Catarina faz aniversário juntas, e aí passou o dia do meu aniversário, a gente já estava passando por tudo isso, então, assim, nem me iludi que eu ia para o sushi, que eu ia no Habib's, que eu ia ganhar nada. E foi um dia assim que eu não fiquei triste com a situação, eu me alegrei o dia inteiro, e não foi algo assim surreal, porque já estava acontecendo várias coisas no quintal, e mesmo assim eu pude me alegrar no Senhor.
E aí o pessoal me ligava, ai, que não sei o que, eu queria te dar isso, eu queria fazer isso e tal. Eu falei, gente, eu estou em paz, eu estou feliz, eu estou vivendo o propósito de Deus, estou seguindo no propósito. Então, se amanhã eu tiver condições de ir no sushi, comemorar no sushi, beleza, senão a gente tem que viver dentro da nossa realidade. E aí Deus falou muito comigo nesse dia, porque o que o mundo prega é totalmente ao contrário. A aparência vale mais do que você vive. Então, por muitas vezes, para quem me conhece na antiga, eu sempre fui uma pessoa muito dependente, emocional, de amigos, de relacionamento e tudo mais. E assim, para você aproveitar a vida, você tem que ter dinheiro. Se você não tem dinheiro, você fica lá depressivo e dependente das pessoas, né? E aí Deus me fez lembrar de muita coisa nesse dia. Aí o Daniel até perguntou assim para mim, e aí, muitas mensagens? Aí eu respondi, só as necessárias. Porque é verdade. A gente não precisa de muitas pessoas, ou pessoas que estão com você só quando você está bem, ou quando você pode, né, acompanhar aí, no mundo. Então, eu passei o dia inteiro cantando. Arrumei uma caixa lá, quem conhece sabe que sou a doida da caixa. Peguei o microfone, eu passei o dia inteirinho cantando louvor. E aí, quanto mais o diabo me afrontava, mais eu afrontava ele. Quero te adorar, mesmo se o dinheiro me faltar. E cantando, e cantando, e cantando. Fia, aí na garagem, o circo pegando fogo lá, na casa da frente. E eu lá dentro. Aí, no fim, as minhas irmãs foram para lá tentar me consolar, achando que eu estava triste. E aí, para resumir a questão do aniversário, a minha tia gringa, né, minha tia Danila, ela mandou parabéns no grupo, a gente tem a mesma idade, então a gente tem uma guerra eterna de te alcancei e te ultrapassei. E aí ela mandou parabéns, falou, e aí, o que você vai fazer? Aí eu falei, nada, eu mandei um print da minha conta, falei, tenho 4,48 na conta, dá para comprar pão. Aí ela falou, ô louco, só que ela é uma pessoa assim, que com as minhas irmãs, tipo, qualquer coisa, toma R$100 para comprar cerveja. Toma R$100 para você comemorar e tomar cerveja. E comigo isso não acontece, eu fico só porque eu bebo coca. Aí, beleza, tipo, eu não sou de pedir nada, né? Aí ela ficou rindo e tal, não sei o quê. Passou umas 2 horas e... Tananã. É pouco, mas é de coração. Aí eu recebi um pix de presente dela, né? E aí, as minhas irmãs estavam em casa, que a gente vai comprar isso, vai comprar o bolo, que não sei o quê. Eu falei, vou na feira. Não, eu vou na feira, eu vou comprar as coisas que estão faltando dentro de casa. Elas ficaram olhando para a minha cara assim. Eu falei, filha, se vocês estão aqui esperando que eu compre cerveja para vocês, que eu compre uma coca, um bolo para nós cantar parabéns, eu não vou fazer isso. Porque não tem necessidade de eu fazer isso. A geladeira está vazia, eu preciso de comprar um monte de coisa, eu quero ir na feira, comprar fruta para as crianças. Essa é a minha prioridade. E aí elas foram até embora brava, até pela questão da minha caixa de som, porque quando é festa na família, eu sou a única que não pode cantar no karaokê, porque eu quero cantar gospel, então eu estrago o rolê de todo mundo. E aí eu estava cantando e elas vieram, e elas queriam, na minha casa, ficar cantando música secular. Eu falei, não, o aniversário é meu, a caixa é minha, você é da minha casa. Se quiser cantar, vai cantar gospel. Aí foram embora até brava. E aí, irmãos, eu queria ler, só para finalizar a minha parte... Não, calma. Aí a Catarina faz aniversário e tal, tudo bonitinho. A Catarina mandou mensagem para mim no dia seguinte. E aí, minha irmã, como foi seu aniversário? Eu, foi uma bênção. Ela, e aí, passeou bastante? Aqui, meus filhos me levaram para almoçar, o marido jantar, e isso e aquilo. Eu falei, Catarina, eu passei o dia inteiro limpando a casa, cantando louvor, e sem nenhum real na conta. O marido me alegrou com pão com mortadela, que era o que dava. Me agradou com pão com mortadela. Aí ela, amém. Aí eu falei, eu vou falar uma coisa para você, que eu não sei se eu já compartilhei, mas... Para mim, hoje, pessoas importam mais que coisas. Eu acho que eu já contei aqui, mas eu vou relembrar que no começo do ano eu estava trabalhando numa casa de família, com limpeza, e essa pessoa, ela era uma casa bonita, vida boa, tudo. E quem olha assim, né, a gente que tem menos, fala, nossa, um dia eu chego aqui, né?
E aí eles foram viajar, tudo, no ano novo. Quando eles voltaram de viagem no dia 2, no mesmo dia, o marido da moça teve um ataque fulminante e morreu nos braços dela. E isso me marcou muito, 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 muito. E Deus falou muito comigo, referente a essa situação. Eu cheguei aí na casa, porque ela mandava mensagem falando assim, vem tirar o cheiro de morte, vem tirar o cheiro de morte. E aí, quando eu cheguei, ela me abraçou, minha família foi destruída, minha família foi destruída. E, tipo, foi muito forte, assim, a situação. E ali eu até pude, né, levar a palavra para ela e fazer uma oração ali com todo mundo. Mas isso me marcou demais, porque, no meu ponto de vista ali, essa pessoa, ela tem tudo. 2 carros, 0. Moto, casa, toda mobiliada, coisa mais linda, 3 andares a casa. Mas ela trocaria, com certeza, todas as riquezas da terra para estar de volta com o marido, com, né, o amor da vida dela. E ali Deus me pegou muito, porque, às vezes, tipo, a gente passando por uma situação de aperto no casamento, a gente fica, ai, que eu quero, vai trabalhar. Eu estou passando necessidade, isso, eu quero uma bota nova, eu quero isso, quero aquilo. E a gente cobra, a gente tende a cobrar. E eu já vi isso levar a divórcio, muitas vezes. Quando o calinho aperta ali, a pessoa já começa, ai, não aguento mais, não sei o quê. E Deus me pegando nessa questão. E em todo o tempo, eu somente orava. Eu não falava nada com ele. Eu não reclamava nada com ele. Eu só falava assim, ó, tá acabando o arroz. Olha, eu não tenho dinheiro, eu não estou trabalhando. Aí, e se ele colocasse o ovo para comer, o arroz branco, eu não reclamava, a gente comia aquilo. E eu tenho certeza que, da mesma forma que eu estava num processo de tratamento, Deus tratando nesse deserto, Deus também estava pegando ele, como homem da casa, provedor e tudo mais. Eu tenho certeza absoluta. E um dia, numa festa, uma pessoa pegou e eu falando, né, tenho intimidade com essa pessoa, e eu falando, ela sabe, porque ele compartilhava, e a pessoa falou assim para mim, e aí, você vai aguentar até quando? Não vai pedir divórcio? Eu falei, não, mas isso não é caso de divórcio. Aí a pessoa, como não, guria? Eu falei, não é caso de divórcio, na primeira situação de aperto, você vai desistir? Não, Deus vai honrar. Aí ela ficou olhando assim e falei, depois a gente conversa, que a gente está no meio de uma festa, eu não quero abrir a boca e chorar, né? E aí, a gente lá passando tudo, aí Deus moveu as águas. Eu vou ler só um versículo, porque ele vai finalizar. Que Deus me pegou muito no versículo, está em 2 Coríntios 4:16. Que fala, por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando-nos nas coisas que não se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Amém? Amém. Paz do Senhor. Ela é assim, ó, tá vendo? Na célula ela fez isso comigo. Ela pregou e na metade da pregação ela falou, ó, agora o Daniel vai falar o resto. Do nada, nem me avisou. E perante tudo isso que estava acontecendo, uma coisa que eu falei na célula, que eu também gostaria de falar aqui, a gente tem que dar honra a quem merece honra, e eu queria dizer que a mulher sábia edifica a sua casa. Em nenhum momento, com a dificuldade que a gente estava passando, nenhum momento ela murmurou comigo, e todos os momentos o dinheiro que ela ganhava, eu via ela comprando as coisas, correndo atrás, e ela nunca ficava me cobrando, nunca chegou a falar para mim, você não provê as coisas em casa. Ela via que eu estava correndo atrás também, e estava bem difícil. Trabalhar de Uber não é fácil, pessoal. Quem trabalhou de Uber aqui sabe que é pegado. E ela sempre foi assim. Eu nunca precisei de ficar cobrando ela, falando, Evelyn, está faltando isso, você tem dinheiro? Ela não. Ela sempre pegava o dinheiro que ela ganhava, corria atrás,
comprava as coisas até no dia do aniversário dela. A gente foi no mercado comprar mistura, eu tinha trabalhado de dia, aí a gente foi no mercado comprar mistura. Quando a gente chegou em casa, para a honra e glória do Senhor, estava a Kathleen e o Caio com um bolo de aniversário para cantar parabéns para ela. A gente ficou até surpreso, vamos embora, Evelyn, porque o Caio e a Kathleen estão lá. Foi uma bênção, sabe? A gente ficou muito honrado com o que o Caio e a Kathleen fazem por nossas vidas. E perante tudo que estava acontecendo, eu comecei a querer virar a chave, ter uma mudança em questão da minha vida financeira, no trabalho. E um dia eu estava em casa, perante tudo que estava acontecendo, eu estava no quarto e Deus me lembrou de um amigo meu que trabalhava comigo numa operadora de telefonia, que eu sempre trabalhei de drive test, eu sempre gostei de trabalhar disso na rua. E eu mandei mensagem para esse amigo meu, e para vocês verem que, às vezes, Deus coloca pessoas para a gente estender as nossas mãos e muitas vezes a gente vira a cara. A gente não dá valor para aquela pessoa. E esse cara, ele começou a trabalhar na empresa, depois de mim, eu já trabalhava lá há alguns anos, e ele não sabia nada. E eu peguei, falei para ele assim, ó, você não sabe? Eu vou te ajudar, eu vou te ensinar. Eu pegava, muitas vezes parava o meu serviço, conectava no computador dele, logava, deixava tudo arrumado só para ele rodar o drive que a gente tinha que rodar para a operadora. E ele começou a aprender, ele começou a ficar independente, sabe? E foi muito gratificante para mim, porque eu pude mostrar para ele que, às vezes, eu sentia que ele se achava meio incapaz de fazer aquilo, e eu pude mostrar para ele que ele era capaz de fazer aquilo. Que eu não era melhor do que ele, que eu era igual a ele, que ele só conseguia fazer do mesmo jeito que eu fazia. E, para minha tristeza, depois de alguns meses eu fui mandado embora, ele ficou na empresa, e eu comecei a trabalhar de Uber, trabalhei na Sabesp, e aí depois fui trabalhar de Uber de novo, e esse rapaz na empresa, um rapaz que começou depois de mim, eu ensinei ele a fazer o serviço. Ele ficou na empresa, e eu estava em casa e falei, vou mandar mensagem para ele, que às vezes eu conversava com ele, né? Falei, vou mandar mensagem para ele para saber como que tá. Eu mandei mensagem para ele, ele falou, não estou mais naquela empresa, estou em outra, e, tá legal lá, eles pagam um salário um pouco melhor, tal. Você não quer entrar na empresa, não? Tá precisando, posso conversar com o meu coordenador. Só que eu não queria voltar mais para essa área por causa que o valor que eles estavam pagando nessa área era um valor bem abaixo do que eu estava ganhando no Uber. Aí eu falei para ele, mas quanto está pagando, tal, assim, ele me falou mais ou menos o salário e falou assim, me manda seu currículo, eu vou conversar com o coordenador. Eu falei, amém, vou mandar o currículo para você. E aí ele catou e mandou o currículo para o coordenador dele. No outro dia, o coordenador dele me mandou mensagem, porque eu trabalhei 9 anos nessa área. O coordenador dele me mandou mensagem e falou assim, seu currículo é muito bom, e eu vou te passar os detalhes, e eu preciso de um rapaz comprometido com o trabalho, você quer? Aí eu falei assim, não, eu quero. Aí ele não me passou questão de valores, nada, ele falou assim, eu vou conversar com o dono da empresa, vou mandar seu currículo para ele, e a gente vai entrar em contato com você novamente. E nisso foram se passando os dias, e ela agoniado, e eu orando a Deus, falava, Deus, abre essa porta para mim, eu quero dar uma vida melhor para os meus filhos e para minha esposa. E um dia, eu estava no culto de domingo aqui, estava tocando, a Geliane pregou aqui no dízimo e oferta, e ela falou sobre trabalho, e ela orou sobre isso, eu levantei a mão e ali falei, eu recebo em nome de Jesus. E para a honra e glória do Senhor, na segunda-feira, esse rapaz me ligou, falou assim, abre a sua empresa, você está contratado, você começa a trabalhar na quarta-feira, me falou o salário que ele ia me pagar, que é um salário compatível que eu ganho na Uber, e ele falou assim, você tem carro? Eu falei, tem. Ele falou, a gente vai alugar o seu carro, a gente vai pagar um valor X para você trabalhar com o seu carro. Eu falei, amém. Aí ele falou assim, melhor ainda, porque a empresa também vai pagar o combustível para você trabalhar. Falei, glória a Deus, amém. Aí ele falou assim, você tem disponibilidade para estar indo no sábado com um rapaz, fazer um teste, para você relembrar, né? Eu falei, tenho, eu vou lá.
Ele falou, mas é o seguinte, eu não sei se eu vou poder te pagar esse sábado. Eu falei, não tem problema, eu vou. Eu fui, trabalhei com o cara no sábado. Na segunda-feira ele pegou a documentação, o RH me ligou, eu fui contratado, estou trabalhando. Ele me ligou e falou, aquele sábado que você trabalhou, eu consegui conversar com o gerente e vai entrar como hora extra para você. Você vai ganhar o sábado, você vai ganhar os dias trabalhados, entendeu? E tudo isso para a honra e glória do Senhor e para a gente prestar atenção. Às vezes as pessoas se aproximam da gente, pessoas menores, que têm menos conhecimento que a gente acaba virando as costas. Para a honra e glória do Senhor, aquele rapaz que sabia menos do que eu e hoje tem o mesmo nível do que eu, ele me ajudou e me colocou naquele trabalho. E eu pude honrar a Deus, e eu falei para o meu coordenador, ele falou, você é comprometido? Eu falei, irmão, eu sou da igreja, irmão, você não está ligado. Sou comprometido, entendeu? Eu não vou dar mancada com você, não. Se eu falar para você que eu vou ficar na empresa, eu vou ficar, eu não vou sair. Porque ele falou, porque teve um cara que a gente pegou o carro, fez toda a contratação, 2 dias depois ele pediu demissão. Eu falei, eu não vou pedir demissão. Se eu estou falando aqui para você, é um cristão que está falando, eu estou te dando a minha palavra. E eu vou continuar na empresa com você. E para a honra e glória do Senhor, eu recebi meu primeiro salário. E hoje eu pude dar o meu primeiro dízimo referente ao meu salário. Só um adentro aqui do que ele falou referente ao carro. Ele estava uns dias atrás, antes disso acontecer, querendo vender o carro, gente, porque estava difícil de pagar, e estava apertado, e era o carro, o problema era o carro. E aí Deus foi, abriu a porta. Mano, eu vejo assim, o próprio Espírito Santo lembrando, conduzindo ele a lembrar desse rapaz. E o valor do aluguel do carro quita a parcela do carro. A prestação, né, do carro. O valor exato, assim, que a gente tem que pôr. Então, até nisso, assim, a gente vê os detalhes de Deus. E aí, só para finalizar agora de verdade, para deixar um pouco mais fácil para o Miguel também, eu tenho uma pergunta para deixar para vocês. Quem é você no seu deserto? Porque a pessoa que você é durante o seu deserto é o que define o seu milagre. Amém. Glória a Deus. Claro, eu sou da igreja, meu. Eu sou da igreja. Nós faz o que nós faz tudo, porque Deus é com nós. Nós somos da igreja. Irmãos, vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que o dinheiro responde a tudo. Dinheiro não é a solução, mas ajuda, né? Porque nesse mundo, a Bíblia que fala isso, que tudo move o dinheiro. O problema não é ter dinheiro, o problema é amar o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O que nós precisamos aprender é administrar dinheiro. Administrar quando tem, porque quando não tem, não precisa administrar e tem que correr para Deus, não é? Não tem, correr para Deus operar o milagre. E nós ouvimos aqui 3 testemunhos. E os 3 falaram de questões financeiras. Mas tem algo comum nos 3 testemunhos. Não é a bênção financeira, mas os 3 falam do deserto. E a Evelyn fez uma pergunta aqui, né? Quem é você no deserto?
Porque quando está tudo bem na nossa vida, então a gente comemora, se alegra e ri. Mas quando não está? Quando não dá para sorrir, quando não dá para... Você não tem motivo para festejar, nem motivo para comemorar, porque você está no deserto. E embora você passe o deserto, mas os irmãos que passaram pelo deserto estão aqui e continuam servindo a Deus e continuam andando com Deus, e por isso eles puderam testemunhar os milagres que aconteceram na vida deles. Então, eu sei, e eu gostaria também de continuar ouvindo testemunhos. Certamente você deve ter um testemunho para contar. Porque, irmão, testemunho de crente, testemunho do crente, se não tiver deserto, não é possível. Não é? Já reparou que para nós tudo é mais difícil? O salmista lá no Salmo 73, ele falou isso, falou, está vendo, para o povo do mundo tudo é mais fácil. Para o incrédulo a porta se abre, o incrédulo prospera, o incrédulo, olha a família dele, coisa linda, olha a casa dele, é uma bênção. Mas para nós, amado, nós temos que plantar não, nós temos que cavar o buraco primeiro, ou tem que desobstruir o buraco primeiro, cavar o buraco, plantar, regar, cuidar, para depois nascer uma folhinha verde, para depois ter uma esperança de que as coisas vão mudar. Então, vamos condensar os testemunhos, vamos ajuntá-los, porque certamente você que está aqui nessa noite pode estar vivendo um deserto, ou você pode estar passando por uma situação que Deus precisa operar um milagre. Mas agora você ouviu então que é possível, amado, o milagre acontecer. Que é possível Deus te ajudar. É possível Deus colocar a mão e mudar a situação. Abrir uma porta, operar uma cura, restaurar alguma coisa que foi quebrada, restituir alguma coisa que foi perdida. Ou talvez você já até desistiu, não, já perdeu o mané, não tem mais jeito. Não tem. Com Deus sempre tem jeito, amém? Porque Deus faz, Deus traz de volta aquilo que se foi, está muito longe, mas Deus traz de volta. Porque Ele é Deus. Então, se nessa noite, eu não sei como você chegou aqui, mas quem sabe o próximo a testemunhar aqui não é você que vai testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida, no seu deserto que você estava passando, e você passou de cabeça erguida, confiando em Deus, Deus operando milagres. E com muita alegria você vai testemunhar aquilo que Deus operou em nome de Jesus. Então nessa noite nós queremos orar pela sua vida, orar por esse milagre, por essa necessidade. E se você adquiriu fé, você alcançou fé diante dos testemunhos, para que você atraísse o milagre de Deus para a sua vida, eu queria que você viesse aqui à frente